Oi! Hoje eu quero compartilhar com vocês as melhores leituras que eu fiz no ano de 2023. Os melhores livros, os hits, os favoritados, só o topo da cadeia alimentar, entendeu? Eu já fiz um vídeo dos piores, que eu vou deixar aqui linkado pra vocês se vocês quiserem assistir também. Mas hoje a gente vai falar de coisa boa. Antes de eu partir pra minha lista oficial, eu vou fazer algumas menções honrosas. Vou falar alguns livros que não entraram no meu top, acho que foram 20. Mas ainda assim são livros que eu quero panfletar pra vocês, porque foram leituras muito boas que eu fiz esse ano, tá? O primeiro livro é O Copo Vazio. Esse é um livro nacional da Natalia Timmerman e esse vai falar sobre uma protagonista que ela acaba levando um ghosting de um cara e ela fica muito mal com isso e a gente vai acompanhar esse processo dela pra tentar superar todo o desespero que ela vai sentir de simplesmente ter uma pessoa que ela amava demais desaparecer por completo da vida dela da noite pro dia. Esse livro pegou muito comigo porque eu já passei por uma situação muito parecida de perder uma pessoa que eu me importava muito com ela e de simplesmente sumir do dia pra noite e nunca mais falar comigo, basicamente. Então eu senti as dores da protagonista, então por isso esse livro foi muito bom pra mim, mas eu entendo que ele é polarizador, tá? Que muita gente não gosta, que acha meio chatinho, assim, 3 estrelas. O próximo é O Marketing do Amor, do Renato Ritter, esse também é um livro nacional. Esse é um livro de romance super levinho, que é cheio de inserts, assim, tipo conversas do WhatsApp, troca de e-mail, e foi uma fofura só, foi uma delícia. Eu li isso aqui, tipo, em 2, 3 sprints numa live. Me apaixonei demais pelos personagens, foi super engraçado, e esse formato de inserts também funcionou demais, a leitura ficou super dinâmica. O próximo também é o nacional, que eu vou sumir quando a vela se apagar. Esse aqui é sobre um protagonista imigrante libanês que ele vem pro Brasil e ele vai tentar fazer a vida dele aqui, enquanto ele também tá passando por um processo de luto por uma pessoa que ele gostava muito que faleceu. E esse processo de luto vai basicamente acabar com ele aos poucos. Então é um livro muito triste, é um livro muito pesado, é um livro que pega bastante nas emoções, mas é muito lindo, super bem escrito, e todos os personagens que apareceram ali foram me cativando e eu senti que eu vivi durante essas páginas junto com o protagonista, sabe? Foi muito bom. O próximo é uma surpresa pra mim também, que eu estou pensando em acabar com tudo, porque quando eu tava fazendo essa lista, eu percebi o quanto a minha cabeça ficou nesse livro. Acho que não é tanto pelo livro ser muito bom, maravilhoso, é mais com quanto ele permaneceu comigo ao longo do tempo, quanto ele foi memorável e marcante, sabe? É um livro muito doido, sobre coisas que eu não consigo nem explicar aqui pra vocês, que vai lidar com questões da mente, umas coisas meio psicodélicas, coisas muito doidas acontecendo, você não sabe o que é verdade, o que não é, e realmente é um livro que você termina e você fica tipo, o que foi isso que eu li? Não sei se eu entendi, deixa eu pesquisar opiniões de outras pessoas, deixa eu pesquisar explicações. E quanto mais eu penso, mais eu fico em admiração pela habilidade do autor de ter escrito esse livro de uma forma muito criativa, muito genial e também muito artística, assim, no final das contas, sabe? Eu adorei. Também nas menções honrosas, o Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém. Esse é um livro de thriller suspense ali, que é muito estilo Agatha Christie misturado com Entre Facas e Segredos, onde a gente tem uma família e essa família tá junto num lugar ali, presos na verdade é um resort, um hotel, um negócio ali. E eles vão ficar se matando, se batendo boca, se debandando ali pra tentar descobrir quem é o culpado do crime. E é muito divertido, é muito legal, é muito surpreendente também, tem várias reviravoltas, assim. Eu adorei os personagens da família. O livro faz um negócio muito legal, que ele, cada parte, ele vai revelando um pouquinho mais do passado de um personagem específico. Então quando você termina, você tem a sensação de que você conheceu de forma tridimensional, assim, todos os personagens, todas as pessoas dessa família, sabe? O próximo também é uma surpresa pra mim, que é o Alto da Compadecida, que esse aqui eu ganhei um audiobook gratuito lá no aplicativo do Esquilo, eu ouvi com o pessoal em live na Twitch na época, e foi super despretensioso, eu fui super tipo, vamos ouvir isso aqui pra ver o que dá, né? Gente, muito divertido, muito engraçado, nossa, eu casquei o bico, a narração do audiobook também é maravilhosa, eu fiquei super com vontade de ver o filme, acredite ou não, nunca vi esse filme até hoje. Eu sei que é um clássico aí brasileiro, né? Também entra aqui o Escritores e Amantes, que foi um livro que quase não deu certo, porque por certa parte ali no comecinho eu demorei um pouco pra entrar na história, mas quando eu entrei, é uma história de romance com triângulo amoroso, eu diria, mas eu sei que muitos de vocês ouvem essas palavras e já fica torcendo o nariz, mas ele é muito maduro e ele vai falar mais sobre as dificuldades do dia a dia e as vidas dessas pessoas em particular, do que só romance, sabe? E por último, nas menções honrosas, a gente tem Melhor do que nos Filmes, que foi um livro que eu me diverti horrores também. É um livro de romance jovem adulto que se passa no colegial da forma mais farofona e básica possível. É super genérico, mas a escrita é tão divertida e é tão convincente que essas pessoas são reais e que parecia que eu tava realmente assistindo um filme na minha cabeça enquanto eu tava lendo. Conseguia ouvir a voz dos personagens, conseguia imaginar o movimento deles, assim, sabe? Foi muito imersivo, muito visual. O que prevaleceu pra mim foi toda essa imersão e eu saí com um sentimento, saí com um sorriso dessa leitura, sabe? Acho que foi isso que valeu pra mim. Mais do que a trama em si, que realmente é bem generiquinha. Agora vamos para os nossos melhores livros de 2023.
2023, o top 20 dessa vez. Teve muita leitura boa no ano de 2023, fora essa que eu já acabei de falar pra vocês. Mas em 20º lugar a gente tem O Amor Não Morreu, que é uma protagonista que ela vê fantasmas. E daí ela começa a conversar com um rapaz fantasma muito bonitão. Aí você pensa, mas como que ela vai fazer pra esse relacionamento dar certo? Aí, meu filho, você tem que ler. É um livro que fala bastante sobre luto. Eu gostei muito da dinâmica de família que tem no livro, principalmente porque ela não só vê fantasma, mas a família dela é dona de uma funerária, se eu não me engano. No final, um pouquinho suspensão de crença ali, é um pouquinho meio absurdo demais. Mas eu adorei tanta jornada que eu não me importei. Em 19º, a gente tem Balada para Sophie, que é um quadrinho. Esse é um quadrinho que eu sempre falo pra vocês que é uma mistura de Taylor Jenkins Reid com John Boyne. Porque aqui a gente vai acompanhar uma jornalista que ela vai contar a história de um músico muito famoso, que ele já tá velho agora, a gente vai voltar no passado e ver tudo o que aconteceu pra ele chegar onde ele tá hoje. E assim, o que é legal nesse quadrinho é que cada fase da vida dele, tudo é contado em cores diferentes. Então quando a gente tá num bloco da história que quer contar uma coisa específica, as ilustrações são mais puxadas pro verde, por exemplo. Aí quando ele tá triste, as ilustrações são mais pro azul, sabe? Então é muito legal o jogo de cores e os desenhos são maravilhosos. E Balada para Sophie é um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida. Em 18º a gente tem Sombras do Sol, da N.K. Jemisin. Esse aqui é uma duologia. Eu não sabia que eu colocar o primeiro ou o segundo, mas acho que eu gostei mais do segundo. Com um sistema de magia muito criativo, muito interessante, que é baseado nos sonhos. E fora que ele também puxa bastante da cultura egípcia, se eu não me engano, da mitologia egípcia. O que precisa falar mais nada, já me vendeu ali. E realmente é muito bom. Ele é um pouco complexo, tá? Ele tem bastante termos, bastante... A construção do universo é super rica e realmente dá um nó na cabeça. Mas aqui no segundo eu gostei muito porque ele começou a mostrar mais esse universo dos sonhos das pessoas. Essa duologia, pra você que gosta de fantasia, essas fantasias mais complexas assim, é uma delícia. Número 17, a gente tem A Escuridão ao Nosso Redor. Esse é um livro de ficção científica misturado com romance de dois rapazes que eles estão ali presos numa nave. Eles estão indo, na verdade, pra uma missão, estão dentro dessa nave e começa a acontecer umas coisas muito estranhas ali dentro e no meio de tudo isso eles vão se conhecendo mais. E tem uma reviravolta que, meu Deus do céu, eu não esperava. Eu tava esperando, na verdade, um livro mais puxado pro romance, o que ele não é tanto. Eu diria que é um livro mais de mistério. E é muito, muito legal. Se você gosta de space opera, assim, que é essa coisa de viagem pelo espaço, misturado com momentos em que você vai ter um leve cagacinho porque você não sabe o que tá acontecendo, esse aí. Em 16º, a gente tem um conto, surpreendentemente, porque eu não costumo ler muitos contos, mas O Homem Bicentenário, do Isaac Asimov, que eu também, assim, nunca tinha visto o filme é super antigo, né? E eu só fui conhecer essa história agora através do conto, porque saiu um box da Aleph com 2 contos, né? Esse e O Cair da Noite. E, gente, é muito legal, que é sobre um robô que ele vai tentar se tornar mais próximo de um ser humano. Eu adoro o universo dos robôs do Isaac Asimov, eu acho que ele é muito consistente na forma como ele criou, principalmente nas leis da robótica, e ele é muito criativo na forma como ele aplica essas leis da robótica em vários, diversos livros aí, nessa Cosmere do Asimov, nesse universo compartilhado dos robôs. E eu adorei o protagonista, toda a sagacidade, a inteligência dele junto com os humanos, e no geral foi um conto super simpático, mega divertido. O 15º lugar é O Médico e o Monstro. Esse foi uma outra surpresa pra mim, porque eu sempre ouvia falar do Médico e o Monstro, eu já sabia mais ou menos sobre o que era, então tanto as revelações que a gente tem em relação à trama, à história sobre o personagem Jekyll e o Hyde, eu já sabia o que significava tudo aquilo, mas a atmosfera, essa coisa meio vitoriana antiga, e a progressão da história em relação a esse mistério, adorei, eu me senti assim lá enquanto eu tava lendo também, foi maravilhoso. E em 14º lugar, A Queda da Casa Morta, que esse foi uma leitura super recente também, é um reconto da queda da Casa Usher. Eles parecem também bastante com o gótico mexicano, mas esse aqui infinitamente melhor, nem se compara. E esse é um livro muito sinistro, muito tipo arrepiozinho assim. Tem algumas cenas que você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi super prazeroso de ler. Ele também ele é um pouquinho mais curto, então todo momento que o livro pode começar a debandar pra uma parte mais lentinha, mais chatinha, ele já pega o ritmo de novo, então você nunca fica entediado. Eu também adorei a resolução. E foi meu primeiro livro da T. Kingfisher, que é super famosa lá fora, que escreve esses livros mais cozy. Então eu fiquei mega interessado também pra ler outras coisas dela e desbravar e conhecer mais da autora. Em 13º lugar, é um livro que eu ainda não falei aqui no canal, porque foi uma leitura que eu fiz agora em dezembro, que é o Parte do Seu Mundo, é um livro de romance, onde a gente tem dois personagens que são opostos, assim. Um deles é um cara que mora numa cidade minúscula, com 10 pessoas. Ele não tem muita condição, não tem muito dinheiro, mas todo mundo nessa cidade pequena
pequena, é quase como uma família, assim, sabe? E a mocinha, ela é muito rica, ela é médica, ela vem de uma família aí de gerações de médicos. Ela tem essas obrigações, essas responsabilidades a cumprir, e também a família dela quer que ela case com uma pessoa rica, de nome e tal. Aí os dois vão se apaixonar, né? Então você já imagina. Nossa, eu fiquei muito apaixonado por esses dois personagens, eu adorei conhecer mais sobre a vida de cada um. E foi muito bom também, finalmente, fazer uma leitura que não é um trope, sabe? Esse negócio de, haters to lovers, isso aqui. É simplesmente duas pessoas que se conheceram, foram no encontro, se apaixonaram, gostaram uma da outra, dormiram juntas e é isso, sabe? Tipo um romance de uma vida normal. Tem um toquinho de realismo mágico que foi super bem-vindo. Ai, maravilhoso. Um dos melhores romances que eu li esse ano. 12º lugar, Amêndoas. O nosso grande querido, o nosso grande hype. E realmente, gente, eu acho que esse livro vale demais o hype. É sobre um rapaz que ele não consegue sentir emoções, sentimentos, né? Ele vive basicamente ali no neutro a vida inteira, blasé. E é um livro muito triste, assim, onde acontecem muitas coisas trágicas com ele, onde destruiria uma pessoa. E é muito interessante a construção de personagem de você ver como uma pessoa que não consegue sentir sentimentos lidaria com essas situações extremas. E é muito bem feito, muito bem escrito. Também chorei bastante. Agora, em 11º lugar, veja só quem está aqui. Novembro de 63. Esse foi um livro que quando eu gravei o vlog dele, eu tava meio tipo assim, gente, eu gostei. Não foi tudo isso que eu esperava que fosse. Eu achei um pouquinho enrolado, tarará. Mas é outro livro que eu sentei e passaram-se os dias e eu não conseguia tirar minha cabeça desse livro. Só ficava lembrando. Até hoje, eu tô, assim, com memória de cenas específicas de Novembro de 63 na minha cabeça. Acho que talvez também pelo livro ser bem longo, parece que eu passei um maior tempo vivendo junto com esse protagonista, então isso ajuda a dar esse sentimento de saudade, né? Eu gostei muito dos elementos de viagem no tempo, eu gostei, assim, depois quando eu parei pra refletir, todo o que eu achei enrolado no livro, tudo foi parte de uma construção necessária pra que a história acontecesse da forma que aconteceu, sabe? Fora que, assim, o Stephen King tem a tendência a cagar nos finais, e eu gostei do final desse aqui. É viajada, é meio loucão, assim, meio até sobrenatural às vezes, mas eu curti, achei super interessante. Com certeza aí já se tornou um dos meus livros favoritos do Stephen King. Em 10º lugar a gente tem Divinos Rivais, outro hypezinho aí, outro queridinho do momento que tá, na verdade, lançando agora nesse final de ano. É um livro com elementos de realismo mágico, porque os dois protagonistas trocam cartas através debaixo do armário, né? Essas cartas desaparecem e aparecem na casa um do outro. Esse elemento da relação deles é muito legal, muito bem feita. Tanto que, obviamente, chega aquela parte que tem o conflitinho de final de livro, sabe? Mas que foi muito satisfatória, que tudo se resolve de forma madura, com conversa, com terapia em dia. E todo o elemento de guerra que tá acontecendo. Tem muito uma vibe John Boyne também, de Segunda Guerra Mundial. Mistura com uma coisa meio fantástica de que são deuses que estão guerreando. Parece uma salada, mas não é. Super funciona. Achei o livro, assim, à frente de seu tempo. Acima dos outros no mesmo nicho dele ali, sabe? Eu acho que é um livro muito mais maduro do que ele aparenta ser. E eu tô super empolgado porque o segundo sai agora, dia 26 de dezembro. Estarei lendo assim que sair. 9º lugar, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Que construção de personagem e de vida desse personagem. Eu ouvi o audiobook, que eu acho que é narrado pelo próprio Jefferson Tenório, que também foi muito bom. Na verdade, eu não acompanhei pelo livro, eu tava viajando e eu ouvi ele na estrada, assim. Nossa, melhor decisão que eu fiz, porque eu nem prestei atenção na estrada. Eu fui completamente puxado pra essa história. Eu tava assim, tipo, boiando enquanto eu tava dirigindo, porque eu só conseguia prestar atenção. E isso, ter meu foco nesse nível, gente, é muito difícil. E eu gosto muito da forma como ele construiu uma história toda em pedaços, assim. Ele vai, ele volta, ele fala de um personagem, depois fala de outro, aí tá no passado, aí tá no presente, aí volta pro passado de novo. É tudo uma bagunça. Só que tudo funciona. A linha do tempo você vai construindo na sua cabeça e é muito prazeroso fazer isso. Todas as questões raciais que esse livro traz também nem se fala. Fantástico. E é outro autor que eu já tenho outros livros dele que eu quero super dar essa oportunidade, porque eu adorei o estilo de escrita dele. Em 8º lugar, gente, como, assim, às vezes a minha lista não faz sentido, né? Porque eu penso, como esse livro tá acima do outro, é muito difícil pra mim, porque todos esses livros eu amei demais. Mas em 8º a gente tem o Confiança, que é um livro também muito doido, que é contado através de 4 formatos diferentes. Primeiro é um romance, depois é um rascunho de uma biografia, depois é uma outra biografia de outra pessoa e por último são pedaços de um diário. E todos eles vão contar a mesma história, só que de formas diferentes, por outros pontos de vista. E cada vez que essa história é recontada, entre muitas aspas, porque só dá pra entender lendo, mas cada vez que ela é recontada, adiciona alguns elementos que você fica tipo, nossa, mas será que aquela que eu vi antes
é verdade? Você nunca sabe o que de fato aconteceu e cabe a você, como leitor, decidir na sua cabeça quem tá falando a verdade. É muito doido, é muito legal. É um livro super inusitado, não é pra todo mundo. Eu acho que o estilo de escrita dele, às vezes pode ser um pouquinho arrastado, às vezes acho que muita gente vai achar esse livro um porre, tá? Vai achar chato pra caramba. Principalmente porque ele fala bastante sobre finanças. O protagonista, ele é um mago das finanças, assim. Então eu entendo como pode ser chatinho pra alguns. Mas o storytelling, sabe? A forma como ele construiu isso, e ele vai falar bastante sobre a relação dele com a mulher e os bastidores dessa vida muito conturbada dele. Tudo isso é muito legal. Foi nisso que eu prestei atenção mais do que os elementos de finanças em si. Foi uma surpresa super positiva. Foi um livro que, quando eu tava lendo, eu não tava sabendo o que pensar dele, mas quando eu terminei, eu falei, que obra-prima. Em sétimo lugar, O Priorado da Laranjeira. Esse toletão aí, essa fantasia de mais de 700 páginas, nem sei quantos. Foi um livro que eu tive dificuldade pra começar. Eu tentei ele umas 2, 3 vezes. Ele tem muito termo, muita nomenclatura, coisas no começo assim que você... Nossa, você fica vesgo. Eu juro pra vocês, é difícil mesmo. Já deixo o aviso, é 100 páginas, basicamente não entendendo nada. Mas quando você entende, assim, o universo, ele fez muito sentido na minha cabeça. Sabe quando você consegue imaginar como se você morasse naquele país? Quando você tá num lugar e ele tá falando de um outro local ali no mapa, você consegue imaginar como se esse local realmente existisse e fosse distante dali. Essa sensação de espaço, eu adoro isso em livro de fantasia, de sentir que eu vivo nesse universo inventado, fantástico, né? É fora que os elementos de dragões aqui também são bem legais. Eles não aparecem tanto, eu queria que tivesse aparecido mais. É uma aventura do começo ao fim, também com várias reviravoltas, aquela aventura que você só quer engolir. E eu tava lendo, eu não vi o tempo passar. Eu precisava ter alguns segundos pra conseguir me desligar da história quando eu precisava parar de ler e fazer outra coisa. É muito se você gosta dessas alta fantasia mesmo, sabe? Com dragão, com magia, com reinos, com brigas entre reinos. Em sexto lugar, a gente tem Fantasma. Gente, esse livro é uma graça, é um infanto-juvenil, muito assim, tipo, livro pra você ler pro seu filho, sabe? O que pra mim me surpreende eu colocar ele tão alto aqui na lista, mas eu recomendo, quando vocês forem ler esse livro, ouça o audiobook dele, tá disponível na Audible, em português, da Intrínseca mesmo. A narração é perfeita. É muito sobre um rapaz que ele vai se juntar a um time de corrida, né? Ele vai começar a praticar esse esporte, ele vai ter o treinador, os amiguinhos dele, e é um livro muito com... vão acontecendo coisas e o protagonista vai aprendendo lições. E essas lições são lições que até pra gente são boas ouvir de vez em quando, sabe? É muito fofo, é muito tchuquinho, muito queridinho. Eu amei demais esse livro. Em quinto lugar, a gente tem Cidade das Garotas, que também é outro livro que cresceu demais comigo ao longo aí das semanas, dos meses, na verdade, que já faz muito tempo que eu li ele. É um livro que, quando eu terminei, eu acho que eu dei tipo 4 estrelas. Falei, sólido, legal, gostoso, amei. Assim, porque você já pode ter percebido que pra mim uma boa forma de avaliar é perceber o quanto esse livro fica comigo, porque eu esqueço rápido. Eu termino de ler o livro e já esqueci. Esse livro, até hoje, estamos aqui em meados de dezembro, ainda tá na minha cabeça toda a jornada dessa protagonista. É um livro que tem essa temática de teatro, né? Mas é um teatro de segunda categoria. É muito... os bastidores ali, todas as pessoas que estão por trás de fazer esse teatro acontecer, todos são personagens fantásticos. Tem uma vibe meio cosmopolitana, meio nova-iorquina, meio burlesca. Burlesca é uma palavra? Eu nem sei. Com personagens que, na verdade, não são estrelas, mas eles querem ser estrelas. É um negócio meio madame, só que a pessoa não é rica de verdade, ela só tá fingindo ser rica pra conseguir ter certo status ali na sociedade. É muito sobre essa coisa, assim. É um livro que vai te seduzindo, e também a protagonista vai lidar com várias coisas relacionadas à família dela, e tem todo um drama com a família dela, que, meu Deus do céu. É um livro sobre glamour e paixões e desenvolvimento e crescimento pessoal também. É maravilhoso. Obrigado, Tamires, porque foi ela que indicou esse livro e eu li por causa dela no vídeo, onde a Tamires escolhia as minhas leituras, então... deu muito bom, amiga. Agora vamos para a posição de número 4 nessa lista. Está o nosso querido Brando Sando com o livro Yumi and the Nightmare Painter. Esse é o primeiro livro em inglês aqui da lista. Ele é um livro da Cosmere. Ele saiu nessa leva aí de projetos secretos que lançaram agora em 2023. Eu só li 2, ele e o 3. E o Yumi foi meu favorito. Este livro, meus amigos, é muito legal porque ele tem essa temática de personagens que meio que trocam de lugar. Um negócio meio... se fosse verdade, se eu fosse você. Como é aquele que tem o Tony Ramos? Ou tipo Sexta-feira Muito Louca, sabe? Só que versão fantasia Brandon Sanderson. Mais uma vez, sistema de magia, criação de universo é Brandon Sanderson, não precisa nem falar. É fantástico, é super criativo. Aqui ele vai falar bastante sobre arte. E é isso que é legal aqui. Ele puxa bastante pra esse assunto da arte. E ele vai filosofando sobre diversos aspectos dentro desse assunto. E, ao mesmo tempo, acho que
posso dizer que é o primeiro livro do Brandon Sanderson que é mais focado no romance. E é muito incrível, é muito choco. Eu adorei esses dois, o romance é fenomenal. Eu também me acabei de chorar com o final desse livro. É muito interessante ver os dois protagonistas, um ajudando o outro, aí se moldando e criando as melhores versões de si mesmo, sabe? Nossa, eu tenho saudade desse universo. Eu queria muito que fosse uma trilogia, que ele voltasse ali e contasse mais, que quando ele vai... Ai, é tão saboroso quando ele vai falando de costumes, de cultura, de visual, de elementos do sistema de magia que tem a ver com pintura também e construção de arte. Ai, é tudo. Agora o nosso top 3. Chegamos aí nos 3 melhores livros de 2023. Eu quero que você pause esse vídeo aqui e comenta quais vocês acham que são os 3 melhores livros que eu li esse ano. Se você já acompanha, já deve saber mais ou menos aí. Então para de falar deles. Em terceiro lugar, a gente tem então A Era Imoral, da Debti Kapoor. Acho que é esse o nome dela. Esse é um livro sobre máfia, sobre gangues ali. E ele também, parecido com Confiança, ele é contado por 3 pontos de vista diferentes. A gente primeiro tem a história pelo ponto de vista de um cara que é meio que um Zé Ninguém, assim, e ele vai acabar trabalhando, virando um guarda-costas, um faz-tudo ali pro filho do dono, o filho do dono da máfia ali, né? Depois a gente vai ter um ponto de vista onde a gente acompanha de fato o filho e depois a mulher dele, se eu não me engano. Esses detalhes, assim, vocês me perdoam, porque faz muito tempo que eu li. Mas, assim, eu gostei muito também que não foi repetitivo. Tipo, tem cenas que acontecem, que se cruzam, acontecem novamente, mas por perspectivas totalmente diferentes, que parece que são outras cenas. E alguns buraquinhos também, tipo, por exemplo, quando a gente tá na visão do cara que é só um funcionário, ele fica no canto, ele não sabe do que eles estão conversando, ele não sabe de nada, ele só tá ali fazendo o trabalho dele. Aí depois, quando você volta pelo ponto de vista do menino, aí você fica mais por dentro do que eles estavam tramando ali. Então também o escopo geral do rolê vai construindo muito aos poucos ao longo da história, e o final é desesperador. Inclusive até hoje eu não sei se esse livro de fato é uma trilogia ou série. Em alguns lugares falam que vai ter continuação, mas quando eu pesquiso sobre também não encontro mais informações sobre isso. O final é aberto, então eu acredito que deva ter uma continuação aí. Mas nossa, é um livro que eu super leria porque me entreteve demais. É muito cinemático também, eu adorei essa coisa. Eu não sabia que eu gostava tanto de história sobre máfia, tá? E não assistir O Poderoso Chefão em 3, 2, 1. Em segundo lugar, estamos de novo com Brandon Sanderson, só que aqui, na verdade, essa lista ela foi modificada nos últimos dias. Por quê? Aqui ia ser Caminho dos Reis, mas eu li o Palavras de Radiância já, e ele completamente tomou o lugar de Caminho dos Reis. Então, Palavras de Radiância é o meu segundo lugar. Caminho dos Reis já é muito bom, já é maravilhoso, mas ele é super introdutório. É um livro de 1000 páginas, mas eu digo pra vocês que é um prólogo de 1000 páginas. As coisas realmente começam a acontecer no segundo volume. Eu não quero falar muito porque eu fiz toda uma resenha, todo um negócio aí de 20 minutos só falando sobre o Radiância, que vocês vão ver em breve. Agora em janeiro vai sair um vídeo sobre isso. Mas o que eu posso dizer? A expansão do universo é absurda. Eu adorei conhecer, ter respostas sobre algumas coisas e conhecer mais sobre o universo de Roshar. Esse aqui é realmente a grande obra literária de fantasia da vida do Brandon Sanderson. A forma como ele conta a história é fora de sério. O jeito que ele escolhe contar essa história, porque o Brandon Sanderson ele segura muita informação. A gente sai do primeiro livro sabendo basicamente nada do básico ali do universo, coisa que a gente só vai ter respostas no 2, depois no 3, no 4, enfim. E a forma como ele encaixa os capítulos, o que ele escolhe contar, tudo é muito bem planejado, tudo faz sentido, tudo tem um porquê, e fora que é épico demais, né? Nossa, tem cenas aqui no Palavras de Radiância que estão cravadas pra sempre na minha memória. Dá muita vontade que isso fosse adaptado igual um Game of Thrones, assim. Ele me trouxe esse acalanto no coração de um livro que preencheu o espacinho que a série do Game of Thrones deixou, a série da HBO, sabe? Porque o livro eu só li o primeiro. Todas essas tretas políticas, aqui na verdade ele tem tretas políticas, mas ele é muito mais sobre um grande desastre que vai acontecer e eles precisam impedir que esse desastre aconteça. Gente do céu, quanta gritaria, quanto surto nesse livro. Sério, leiam Caminhos Reis, leiam Palavras de Radiância. E eu já estou, inclusive, aqui com o terceiro, já tá até do meu lado, porque eu vou começar a ler em breve. Em primeiro lugar, o melhor livro de 2023, quem senão o maioral, o Hamnet, de Meg O'Farrell. Esse livro é um reimaginado aí de como seria a vida do Shakespeare. Então a gente vai acompanhar ele conhecendo a mulher e, na verdade, o passado da mulher também, os filhos que eles tiveram, o próprio Hamlet, que é a pessoa que inspirou depois a criação da peça Hamlet. Esse livro tem uma escrita fora de sério,
mágica, mas assim, ele é um pouquinho floreado, mas é um floreado que você fica de cara como a autora conseguiu juntar essas palavras e criar uma coisa tão bonita. Você fica de cara assim, tipo, não é um ser humano que escreveu esse livro. Ela pega coisas simples, às vezes ela quer falar uma coisa muito básica, sei lá, ela foi até a árvore e ela faz essa ida até a árvore ser um acontecimento, ser um evento, uma coisa que você fica deslumbrado assim, sabe? Ele também tem uns elementos meio místicos, meio antigos, meio fadinha da natureza ali, principalmente do lado da mulher do Shakespeare, que ela é toda mais conectada com a natureza. E a história em si, na verdade, é uma novelona, sabe? É um grande drama de família que você fica super absorvido ali pela história e você deseja que esse livro tenha 1500 páginas. Tem toda essa coisa meio vilarejo europeu, sabe? Bem antigo, não chega a ser medieval, assim, nem nada. Tem essa coisa muito shakespeariana de amor não aprovado pelas famílias. É muito lindo, é muito triste também. Tudo isso ali no final ela pega e dá um toquezinho assim, joga uma purpurinazinha de elementos de realismo mágico só pra dar um tchan, só pra terminar a cereja em cima do bolo, sabe? Gente, Hamnet é o melhor livro do ano. Leitura incrível. Eu quero muito ler os outros livros da Meg O'Farrell também. Já comprei uns 3 que já estão aí na minha TBR pro próximo ano. E fica aí essa recomendação. Muita gente foi em mim na Bienal, porque lá na Bienal no estande da Intrínseca tava 10ão esse livro. Um monte de gente levou lá, mostrou pra mim que tinha comprado porque eu indiquei. E realmente espero muito que vocês gostem. Se você não leu ainda, fica aí as recomendações, não só desse, mas de todos esses livros que eu falei no vídeo de hoje. São as melhores leituras, meus queridinhos de 2023. E comenta aqui embaixo também qual foi a sua melhor leitura do ano de 2023. Eu já fiz uma listinha com algumas que vocês me sugeriram lá pelo Instagram, que eu vou ler no ano que vem, então fiquem ligados aí, tá bom? Se você ainda não me conhecia e tá chegando agora no canal, se inscreva, clica no botãozinho aí, eu posto vídeos literários toda semana. Agora em janeiro a gente tem maratona literária também, daqui alguns diazinhos vocês já vão estar recebendo o vídeo de apresentação. E se você quer apoiar meu trabalho, você pode comprar todos os livros que eu falei aqui nesse vídeo ou qualquer outra coisa na Amazon usando o meu link de afiliado. Você comprando pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão, isso super me ajuda. Ou você também pode se tornar um membro, que também o link fica aqui embaixo, você pode estar mais próximo de mim, receber conteúdo adiantado, conteúdo extra, bastidores do canal, tem grupinho no WhatsApp, tem leitura conjunta, tem um monte de coisa que eu ofereço fora aqui do canal do YouTube, a gente faz no particular ali no WhatsApp, tá bom? Se você quer ter mais próximo de mim e participar de toda essa comunidade literária, considere se tornar um membro, o link tá aqui embaixo pra vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, grande beijo pra vocês e tchau!